que aqui estão, né? E agradeço a confiança toda a equipe pastoral, os líderes, né? A parte do pastor Coutinho, muito obrigado pelo carinho. E espero que Deus fale com você nesses 2 dias, né? Pelo que eu já ouvi, Deus já está ministrando ao coração de vocês desde segunda-feira, né? Tem ministrado dentro desse assunto específico. E esse assunto é de suma importância, poder falar da obra missionária. Porque a obra missionária, ela não entra numa questão opcional para a igreja, é uma ordem imperativa para a igreja. Significa que não é para a obra missionária, nós temos uma organização, nós precisamos organizar, precisamos ter secretaria, porque a igreja precisa ser organizada, mas nós, membros da igreja, precisamos entender que a obra missionária não é terceirizada. E muitas vezes, sem notar, nós olhamos para ela como algo terceirizado, terceirizamos a secretaria. Não é porque você entende que a secretaria está trabalhando, está organizando, que você está livre do trabalho missionário. Ele é em todo o tempo para você, porque, como eu disse, é uma ordem imperativa. Ordem imperativa significa que não há opção de escolha. O Senhor não deu uma opção para você e falou o seguinte: olha, você pode ou não pode. Ele ordenou para a igreja. Então a obra missionária, ela faz parte da ordem do Senhor Jesus Cristo. O pregar o Evangelho, o ide, o alcançar, o ide por todo mundo, o ser minha testemunha, tudo isso entra numa perspectiva imperativa. Então, a todo momento, o Senhor te chama para estar fazendo a obra missionária. E ela tem essa perspectiva: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, é como se Jesus, nessa fala dele, que são as últimas palavras de Jesus aqui na terra, ele havia ressuscitado, depois de Atos 8, ele é assunto aos céus, vem a ascensão de Jesus, mas nessas últimas palavras é como que ele fecha as possibilidades da gente escapar. Porque ele fala assim: olha aqui, é aqui na tua terra. Então tá bom, Senhor, só aqui na terra? Não, também para aquela turma dos desviados, samaritanos, porque os samaritanos, eles eram desviados, eles eram colocados de lado. Também não se esqueça deles. Não é só para cá, não, é para aqueles que também desviaram, ou seja, para aqueles que não conheceram e para aqueles que saíram, que estão perto de você. E deixa eu dizer uma coisa também: é lá nos confins da terra. Sabe aquele povo que vocês nem conhecem, que até então a ideia é que o mundo tinha 58 países. O que se entendia de mundo eram 58 países. Está vendo esses 58 países? É para lá. Então não pense que é para uma parte, é para um todo. E fica essa ordem para todos nós de pregarmos o Evangelho. Eu penso que nesse tempo da pandemia, o Senhor, ele veio de alguma maneira dando oportunidade de nós ouvirmos mais a Ele. Alguns voltaram a ouvir mais o Senhor Jesus. Outros passaram a entender melhor as falas dele. Outros deixaram de ouvir o Senhor. Isso é uma situação praticamente geral. Pessoas que estavam fora dos caminhos quando veio a pandemia voltaram correndo para o caminho. Outros que se acostumaram, começaram a ficar em casa: não, tá bom aqui, eu vou assistir por aqui pela TV. Então nós começamos a ver várias situações. Eu não sei se eu posso dizer que o Senhor deu uma mexida nas nossas estruturas, de uma maneira mundial, que nós nunca havíamos passado dessa maneira. A gripe espanhola, nem a gripe espanhola, que matou mais gente, mas atingiu o globo, atingiu mundialmente.
para atingir uma cerca de lugares. Então, fica... O que nós estamos aprendendo com tudo isso que está acontecendo no cenário mundial? Muitas coisas estão acontecendo. E aí, entra esse assunto que eu fui desafiado a trazer para vocês nessa primeira noite, que é sobre falar o desafio missionário dos últimos dias. Pensar sobre o desafio missionário nos últimos dias. E isso, ultimamente, tomou uma proporção dentro da gente diante de todo o cenário que aconteceu. Quantas coisas que a gente imaginava, eu particularmente, dentro de missões, e de repente com a pandemia, eu falei assim, peraí, precisa ser ajustado isso, ser ajustado aquilo, peraí, algumas coisas precisam ser revistas. Então o desafio missionário dos últimos dias, ele precisa ser pensado por nós, até porque a pandemia ela chega como um tipo de sinal para a igreja também. Não é só para o mundo, não é só para as pessoas que estão lá fora, mas para nós dentro da igreja. Ele chegou, ele atingiu de todas as formas. Não teve pandemia para quem está fora da igreja, quem está na igreja foi protegido da pandemia. Não teve como. Se houvesse essa proteção, nós nem usávamos máscaras. Ou seja, ela veio para todo mundo. Então o que a gente pode aprender com isso? Que lições nós podemos tirar de toda essa situação? E a partir desse desafio, desse tema, eu quero ler com vocês, e talvez o que vocês vão ouvir hoje seja mais antigo que vocês imaginam, sobre o desafio dos últimos dias. Talvez você espere algo mais moderno e você vai ouvir algo mais antigo do que você imagina. Deixa eu ver sua Bíblia aí, em Apocalipse 6, versículo 11. E depois eu preciso discorrer com outros textos separados, porque eu preciso apresentar algumas coisas para vocês nesse tempo. Mas antes de ler esse versículo, eu queria contar uma história sobre o maior evangelista do último século. O nome dele é Billy Graham. Ninguém no último século ganhou tantas vidas para Jesus do que esse homem chamado Billy Graham. Billy Graham morreu aos 99 anos de idade, faltando poucos dias, se me falha a memória, para fazer os 100 anos. Ele tem quase, seria da idade mesmo, né? Viveu até os 99 anos de idade. Mais que a Rainha Elizabeth, que morreu hoje, né? Aos 96 anos de idade. Ele viveu 99 anos. Nos tempos modernos, ninguém passou por tantos países pregando o Evangelho do que Billy Graham. Ninguém reuniu tantas multidões no mundo inteiro igual ao Billy Graham. Billy Graham ele fez o Maracanã ficar totalmente lotado. Ele atingiu vários lugares, pregando um evangelho simples, muito simples. Mas um dia, num programa de televisão nos Estados Unidos, um pastor foi chamado. Um pastor mais moderno foi chamado. Vamos usar esse termo aqui. E perguntaram para ele, começaram a mostrar sobre algumas pessoas o que ele pensava. E mostraram uma foto do Billy Graham e o que ele achava de Billy Graham. E a fala dele foi o seguinte: olha, a pregação dele está atrasada há 30 anos. A pregação dele é de 30 anos atrás. Ele precisa melhorar isso.
E aí, um tempo depois, Billy Graham esteve no mesmo programa. E a gente sabe como é que funciona, né? O povo para ganhar audiência, vale tudo, né? E uma das coisas que foi feito é, diante do Billy Graham, foi colocado o vídeo daquele que o outro pastor havia falado dele. Ou seja, a palavra era: Billy Graham está fazendo o evangelho que retroceder 30 anos atrás. E está muito atrasado. Depois que mostraram isso, perguntaram o que Billy Graham achava. Billy Graham disse o seguinte: eu fico triste e decepcionado comigo mesmo, porque eu não gostaria que a minha pregação fizesse o evangelho retroceder 30 anos. Eu gostaria que a minha pregação fizesse o evangelho retroceder 2000 anos atrás. É sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre o desafio missionário dos últimos dias. É pensar 2000 anos atrás. Porque não tem como, as nossas origens estão há 2000 anos atrás. A nossa base está em 2000 anos atrás. O nosso tempo, a nossa ideia, a construção de evangelho a partir de Jesus Cristo, vamos pensar que a partir de Jesus Cristo, está 2000 anos atrás. E não tem como nós fugirmos disso. Para nós atingirmos os últimos dias, nós precisamos voltar a 2000 anos atrás no nosso pensamento. Então deixa eu ler aqui com vocês, porque isso é interessante. Porque a fala, a revelação que o apóstolo João na ilha de Patmos recebe, não era só do passado, mas era sobre o presente e era sobre o futuro. Apenas esse versículo 11, ele diz: então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais. Eles receberam vestidura branca e falaram: espera, aguarda um pouco mais. Continua: até que se completasse o número. Aquele número não era suficiente. Até que se completasse o número dos seus irmãos, que, agora escute bem isso, como eles, da mesma maneira daqueles que receberam vestiduras brancas, foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Em outras versões, também foram mártires. Ou seja, o apóstolo João, o que ele está falando é o seguinte: olha, o que ele está recebendo, a revelação é essa, que é entregue vestidura branca para pessoas que foram mártires, que morreram em nome de Jesus, por proclamar o evangelho de Jesus, que entregaram a sua vida de todas as formas, de todos os jeitos possíveis, o seu próprio corpo para Jesus, para a anunciação do nome de Jesus. E eles receberam, esses que morreram lá atrás, no passado, recebiam vestes brancas e falaram: espera, porque ainda não se completa com vocês. Tem um grupo que está para vir ainda, tem um grupo que vai chegar ainda, que também vai receber essas vestes brancas. Tem um povo que vai chegar ainda para receber essas vestes brancas. O apóstolo João, ele fala tanto do passado daqueles que têm história marcada, como ele aponta para o futuro. Vai chegar mais gente. Vai chegar mais gente. E aí, queridos, agora eu quero segurar um pouco, quero que a gente comece a pensar, porque pensando aqui nesse tema, desafio missionário dos últimos dias, eu posso olhar isso de diversas óticas. Eu posso olhar o desafio missionário dos últimos dias da ótica de uma pessoa que nasceu na África. Eu posso olhar da ótica de uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos. Eu posso falar desse mesmo assunto a partir da ótica de alguém que nasceu em um país do Oriente Médio, no meio de uma grande perseguição, ou nasceu na China. Porque quando nós começamos a colocar a ótica, ainda que a base seja igual, e o final também seja o mesmo objetivo, o caminho, a trajetória, os buracos, ou aquilo que tenta atrapalhar, são diferentes. Então não dá para eu falar como se pensasse num outro país. E
aí eu tive que pensar a partir da nossa realidade, a partir do desafio, a partir da ótica do brasileiro, a partir de você que está aqui, diante das demandas que nós brasileiros enfrentamos, de um país que não tem como sua moeda principal o dólar. Nós temos que pensar nisso. Que não tem como sua moeda o euro. Um país que não é considerado de primeiro mundo. Também um país que não é considerado um país de alta miséria, mas que tem as suas peculiaridades e tem os seus próprios desafios. A questão é que quando nós começamos a olhar, e gente, irmãos, foi muito interessante. Eu volto a dizer, eu sei que vocês ouviram muita gente falando de pandemia, mas a pandemia é como se ela desse um zoom em algumas realidades que nós estávamos vivendo e nós não víamos, nós não enxergávamos, ou às vezes enxergávamos, falávamos, mas o povo não entendia. Às vezes nós estávamos vendo, mas ninguém conseguia entender, captar a mensagem. E a pandemia deu esse zoom, porque a pandemia joga o povo para dois extremos. Jogou um grupo para um negócio do negacionismo, ou seja, não vai acontecer nada com ninguém, vai passar em um mês isso aqui, 15 dias, volta ao normal. E não foi assim, mas jogou um pouco para o outro lado da histeria, um desespero que colocava susto em todo mundo. A pandemia, ela fez isso. É como se ela tirasse o chão de muita gente no meio da sociedade, muita gente. E nós vimos cristãos desesperados com a salvação, cristãos desesperados, estou falando grande igreja, desesperados no meio de tudo isso, que alguns dias falava que morrer para mim é lucro e o viver é Cristo, mas agora está no desespero, está se escondendo de tudo, está um negócio doido. E aí começou a se mexer de todos os lados. Na minha cidade, gente, supermercado, eu vou usar a palavra, um item para vocês, um único item. Quando falou vai fechar, amanhã vai fechar, nesse dia, o supermercado voltou atualizado. De repente chegou gente no supermercado perto da minha casa. Em pouco tempo acabou os produtos de higiene pessoal, principalmente papel higiênico. Sabe o que o povo começou a fazer? O povo começou a preparar como se fosse, vamos preparar agora, já vamos ter, porque esperava que o negócio, que a coisa ia ficar complicada, que ia faltar no mercado. Então, histeria, negacionismo, histeria, negacionismo. Nós vemos esse extremo. Tá, e aí, como que isso envolve? Porque isso foi uma ótica que foi real em grande parte dos brasileiros. Mas a questão é que o que ela mostrou também é que nós brasileiros estávamos encantados por nós mesmos. O evangelho da prosperidade, a teologia da prosperidade começou a bater na porta e o povo começou a ficar encantado. O pregador bom era o pregador que falava que você ia ficar rico. O pregador bom era o pregador que falava que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter mais aquilo outro. Nós começamos a ficar empolgados com isso. Nós ficamos empolgados de que a gente ia passar por cima das águas, que todas as muralhas iriam cair diante de nós, que o nosso enriquecimento, e eu não estou falando espiritual, estou falando material, ele iria acontecer, que nós seríamos influentes, seríamos vistos, nós éramos cabeça e não cauda. Nós fomos seduzidos, muitas vezes, quando eu digo nós, eu não estou colocando, estou falando uma sociedade por algo que não era real. E isso não combina
com o id de Jesus, não combina com o princípio do martírio, não combina com aquilo que é ensinado na palavra. Eu não estava dando liga, mas nós preferimos não querer descobrir a verdade. Para você ter ideia, em 2011, olha, o que eu vou falar para vocês, eu estou super atrasado nisso. Estou há 10 anos atrasado nisso. De 2011, se você pegasse o Google e colocasse no Google perseguição a cristãos, você teria 8.570.000 resultados em apenas 24 segundos. Você sabe o que é isso? Se você colocasse perseguição a cristãos, ia abrir aquele leque de resultados no total de 8.570.000 em apenas 24 segundos. A quantidade de assunto e de testemunho ou de histórias sendo contadas sobre perseguição a cristãos. E aí, quando nós começamos a olhar para isso, nós começamos a ver que faz parte do crescimento da igreja. Que a igreja não tem como caminhar e crescer sem o processo da perseguição. Para você ter ideia, um outro dado que eu vou dar para vocês, dos 50 países de maior perseguição do Evangelho, 38 são islâmicos, 8 são marxistas ou ateístas, e aí tem 4, tem isso hindu, budista e outros 2 lá, entre os 50. Talvez você olhe para o Brasil, você não consiga enxergar, como se fala em outros lugares do mundo, enxergar o avanço ou a perseguição a cristãos a partir de islâmicos e de muçulmanos. Talvez você não enxergue isso, porque a quantidade de mesquitas que nós temos no Brasil é ínfima, e provavelmente não vai atingir o nosso país. Mas por outro lado, nós precisamos estar percebendo, precisamos estar de olho de que 8 entre os 50 que mais perseguem cristãos no mundo são marxistas e são ateus. E esses estão batendo diretamente na nossa porta. Esses estão vindo com tudo na nossa porta. Eles são uma disputa diária do teu filho que vai para a escola muitas vezes e que tem algum colega ou tem um professor que fala que Deus não existe, que Deus é uma mentira, é uma fábula. Isso é uma realidade. Você não vai ficar ouvindo direto um professor falando para o teu filho: olha, Alá é Deus, mas a dúvida da existência de Deus, com certeza teu filho já deve ouvir de alguém. Isso é uma batalha, porque isso é um sinal de perseguição ao meio cristão. 8 países dos 50, mais. E lembre-se, o número 1 de maior perseguição não é muçulmano. Lembre-se da Coreia do Norte. Então tudo isso nós vamos deparando que é uma realidade que nós estamos vivendo. E parece que também, com tudo isso, nós entramos, queridos, num tipo de esquizofrenia espiritual, criando um mundo paralelo. Se você quiser saber o que é esquizofrenia, é a pessoa que tem 2 mundos diferentes, o mundo real e o mundo imaginário. E muitas vezes nós construímos o mundo imaginário. Na Índia, por exemplo, com certeza você já deve ter visto alguém pregando e uma multidão na Índia aceitando Jesus, levantando as mãos para Jesus. E às vezes nós pensamos: pronto, a Índia está convertida. Não. Ter essa grande multidão, a Índia é um país, o país hindu, ele funciona muito diferente do que são os outros países. Porque no país hindu, se no país você ensina
o pessoal aceitar Jesus, no país hindu, você ensina o povo a largar dos outros deuses, dos mais de 30 milhões de deuses, 300 milhões de deuses. Então você tem que desconstruir tudo aquilo dali, porque se aparece alguém falando fulano é Deus, ele junta, porque quanto mais Deus você tem, é melhor. Aí você diz, Jesus é Deus? Beleza, Jesus é Deus, não sei o que mais é Deus, aqui também é Deus, aqui outro também é Deus. Junto o nosso meio, quanto mais Deus eu tiver, melhor. Então, nós começamos a entrar e nós precisamos vir para essa realidade. Para essa realidade. A realidade de que o mundo precisa ser evangelizado. A realidade de que sim, né? De que sim, nós precisamos investir, e que para investir vai ter que pagar passagem para ir, para atravessar, porque como disse o pastor Godinho, ninguém vai de jumento para atravessar o mar de jumento, não tem jeito. Não, você não tem teletransporte, você está aqui, de repente desaparece, chegou lá, não existe isso. E assim, você vai ter que aprender como crente, a confiar que a liderança que está tentando atingir o mundo, pregar o evangelho no mundo, os dízimos e ofertas que são usados é para a glória de Jesus, é para que o evangelho seja pregado. Aleluia. Você vai ter que aprender a confiar. E se você já tem na tua cabeça de ficar aquela coisa seguinte, olha, eu entrego, mas ele está querendo usar para ele fazer isso aqui, já está tudo errado. Porque em primeiro lugar o dízimo não é teu, ele é do Senhor. E é para uso e fruto das coisas do Senhor. E o uso e fruto das coisas do Senhor é sim pregar o Evangelho. Segundo, entender uma coisa na sua vida, e que é muito importante, que a igreja cristã, por melhor que ela seja, ela não é considerada uma igreja rica. Nós não somos uma igreja rica, nós somos uma igreja que nos esforçamos e confiamos. Nós não somos como os muçulmanos que nem se preocupam porque o dinheiro sai do petróleo. Então, vai mandando porque ali se coloca petróleo. E pense que não vamos ser assim. Porque se formos assim, não tem martírio, não tem sacrifício, não tem confiança. Então nós precisamos aprender a acreditar nisso, e para isso nós temos que derrubar o princípio que está tentando bater na nossa porta, lá nessa porta que não é igreja, a nossa casa, que se chama materialismo. Pessoas continuam sendo mais importantes que coisas, e pessoas continuarão a ser mais importantes que coisas. E Jesus morreu por pessoas, Jesus não morreu por coisas. Então, vamos deixar a coisificação de lado e vamos pensar em gente. Uma vida que se converta. Uma vida. Lembra o princípio que nós vivemos falando? Uma vida vale mais que o mundo inteiro perdido. O que isso significa? Que se gastou tantos R$1.000 para que uma vida foi alcançada, ela já vale tudo aquilo, vale muito mais do que aquilo. Precisamos entender isso. E nós caímos, fomos nos perdemos muitas vezes. Como eu disse para você, esse texto de João, ele fala sobre esse momento, esse versículo específico. Eu não vou explorar todo o texto, porque eu quero apresentar outras coisas para vocês. Mas esse versículo, ele está trazendo a perspectiva do marketing, daquele que entrega a vida. Para você ter ideia, dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, 63 livros que compõem a Bíblia Sagrada, 63 livros foram escritos em condição de perseguição, de exílio, ou de situações de refugiado, ou situações difíceis.
prisão ou qualquer outra coisa. Apenas 3 não se há certeza deles. Apenas 3. Você tirou Provérbios, Eclesiastes, você tirou Cantar de Salomão, todos os restantes 63 livros. Pentateuco apresenta um povo que passa por exílio, um povo que precisa ser resgatado, apresenta várias situações, o povo saindo da mão do Egito, o povo tendo que aprender a viver, sofrimento, morte, situações difíceis. Os livros proféticos apresentam os profetas dentro do exílio, tendo que conviver com o povo que estava ali passando situação difícil por causa do seu erro, mas estava lá no meio do exílio. Os evangelhos chegam no meio de uma ditadura militar, impregnada por Roma, o momento do culto ao imperador, situações difíceis, as cartas paulinas e as demais, perseguição o tempo todo, dentro da maioria das cartas do apóstolo Paulo foram escritas dentro da cadeia, dentro do presídio. E encerramos com o Apocalipse, com João, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, que era uma prisão. O que o Brasil foi lá atrás, depois que o Brasil é descoberto, a segunda leva de portugueses que vem do Brasil, se você for estudar história, você vai descobrir que a segunda leva de portugueses que vem do Brasil são chamados de degradados. Os degradados nada mais, nada menos eram prisioneiros ou pessoas que simplesmente não concordavam com o governo. Não concordou com o governo, vai ser isso. O Brasil era exílio. O Brasil já foi isso. Ontem foi o dia da independência, mas o Brasil foi um lugar de exílio. Os portugueses usavam dessa maneira. Então, no meio de tudo isso, Apocalipse, livros de tudo isso, é que nós começamos a enxergar a importância de retrocedermos e trazermos a história dos mártires para a nossa vida e buscarmos novos mártires para os dias de hoje. A igreja, ela sempre cresceu no meio de grandes perseguições. A igreja, ela sempre trabalhou no meio do sofrimento. E foi ali que a igreja se fortaleceu. Porque o sofrimento de agora não é comparado com a glória que há nos esperando, a glória que há no futuro. É isso que nós cremos. É isso que nos faz diferente. São essas histórias que nós ouvimos lá de trás, dos irmãos que estavam muitas vezes dentro do hospital, quase morrendo, e alguém ia visitar, e era esse irmão que estava quase morrendo, que consolava a gente, veio a gente consolar ele. Quantas histórias nós conhecemos assim? John Wesley, o tição tirado do fogo, nos momentos últimos da vida dele, é o povo ajoelhado ao redor da cama, desesperado, gritando, porque ele estava para morrer. John Wesley, ele começa a trazer palavras de tranquilidade para o povo. Se você vai no museu de John Wesley, lá na Inglaterra, em Londres, tem uma pintura, porque na época não existia foto, se pintava o que estava acontecendo ali. A imagem do povo desesperado, gritando, e John Wesley deitado na cama, magro, olhando para o céu e sorrindo para encontrar com o Senhor Jesus. É esse evangelho que faz a diferença para nós. O evangelho onde a palavra sofrimento e Pentecoste caminham juntos. Luta e Pentecoste caminham juntos. Se você vai em Israel, um dos lugares que você vai ver, que você vai fazer a trajetória, é a casa de Caifás, o primeiro lugar que Jesus passa para ser preso.
Você entra na casa ali, tem um lugar dos prisioneiros lá, Caifás. Jesus, no primeiro momento, ele é pendurado num buraco. Se você anda 200 metros dali, está exatamente, praticamente do lado da casa de Caifás, vizinho de Caifás, estava onde o mover do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, onde o batismo do Espírito Santo derramou-se no meio do povo. Do lado da onde foi lugar de sofrimento, de dor, onde os apóstolos com certeza estavam reunidos, olhavam ali e viam o que aconteceu com o seu mestre. É ali que se derrama o Espírito Santo de Deus. Do lado. Para nós, sabe por quê? Para nós cristãos, nós acreditamos nessa palavra. E aquilo que para os outros pode ser um espaço de desânimo, para nós ali é lugar de glória, de manifestação do poder de Deus. É assim, nosso olhar é diferente e nós precisamos retomar ele. E ali alguns desafios, 3 desafios eu quero deixar para você do desafio missionário dos últimos dias. O primeiro deles, o primeiro desafio, que é de ter missionários apaixonados por Jesus e pelos perdidos. Se você abrir sua Bíblia em Lucas 6,38, você abre a sua Bíblia em Lucas 6,38. Está escrito o seguinte: eu vou ler a minha, é a King James, vocês vão ficar perto. Vai dizer o seguinte: dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir, aí continua o teu próximo, essa mesma medida será usada para vos medir. Em outras, ele, Deus te devolverá boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Quantas vezes, em muitos lugares, é falado isso sobre dízimo e oferta? Só que o texto está falando sobre isso. O texto aqui está falando sobre amor e misericórdia. Ame o próximo. Tenha misericórdia pelo próximo. Que você vai receber isso recalcado, sacudido e transbordante na sua vida. Se você amar o próximo, o que vai acontecer é que você vai receber muitas vezes mais amor sobre a sua vida. Se você tiver misericórdia do próximo, você vai receber isso transbordando na tua vida. Ou seja, uma das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: que nós, o desafio de ter missionários apaixonados por Jesus pelos perdidos, significa o seguinte: eu não escolho pessoas a qual eu vou evangelizar, eu não escolho, eu apenas evangelizo, eu apenas falo, eu apenas transporto amor, eu apenas transporto misericórdia, porque o que eu estou fazendo para o outro, eu vou receber muito, mas muito mais na minha vida. E esse princípio precisa ser devolvido. Ele precisa retomar. Precisa disso. Precisa, porque hoje, quando alguém escorrega, a gente parece que bate mais. Quando alguém está desorientado, perdido, a gente deixa caindo de vez. A gente não estende a mão. A gente não anda mais com a milha. E a nossa milha é muito pequena. Ela é de centímetros. Milha é coisa grande, gente. A nossa milha é muito milimétrica. Milha é algo grande. Então nós precisamos entender isso. Um dos desafios para nós
continuar acreditando no inacreditável. Aquela pessoa que ninguém acredita, nós acreditamos. Aquela pessoa que ninguém dá mais nada para ela, nós damos sim para ela. Aquela pessoa que ninguém tem esperança, nós temos esperança por ela. Porque isso é princípio de evangelho. Nós vivemos esse princípio, nós acreditamos nesse princípio. Acabou a competição, acabou eu versus você. Você perdeu e eu ganhou. Não existe isso. Um dos grandes conceitos em muitos lugares na África é o conceito do Ubuntu. E com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido sobre o conceito do Ubuntu. O Ubuntu é uma filosofia africana. E ela é muito interessante, porque ela vai ensinar o seguinte, que somos todos, não sou eu versus você. Então, se você coloca várias crianças, uma do lado da outra, e coloca um prato de comida, é que chegar lá primeiro, é que vai pegar o prato de comida, no Ubuntu não existe isso. Não existe eu corro mais rápido porque eu pego primeiro, então eu ganhei e aquele perdeu. Não, nós vamos correr juntos e vamos dividir aquele prato de comida juntos. Porque nós somos um. Eu não existo sem você. Você não existe sem mim. É um conceito básico. É um conceito que envolve compaixão. E esse conceito de compaixão, ele precisa cada vez mais ser desenvolvido no nosso meio. Principalmente com tudo que está acontecendo no mundo. Nós estamos diante de uma sociedade caótica. A situação já está caótica. Porque nem precisa as coisas acontecerem para ficar um caos, porque o caos já está inserido no coração das pessoas. Só que deixa eu explicar uma coisa: o caos não é o fim. Para nós cristãos, o caos é o início da glorificação do nome de Deus. Jesus chega no mundo em caos, é ali que ele vai falar do Evangelho, é ali que ele vai ensinar. O caos, ele veio a favor de Jesus. Sabe por quê? O caos sensibiliza as pessoas, e pessoas sensibilizadas, elas estão abertas para nos ouvir. Pastor, mas nós também vamos passar pelo caos. Nós passamos pela sociedade caótica, mas para aquele que recebeu Jesus, o caos não está dentro dele, porque aquele que mora dentro de você é muito maior do que o caos. Desafio de ter missionários apaixonados por Jesus e pelos perdidos. O que é ser apaixonado por Jesus? Era isso. O martírio vinha do princípio da paixão. Se você estudar o conceito de paixão, você vai descobrir que a paixão, ela é, e até é lógico que não era isso, guarde bem, não era isso que estava acontecendo, mas quando se fala da paixão de Cristo, eles vão pegar a ideia, não é só daquele momento, mas dos 3 anos de Jesus, que é o tempo que dura a paixão. Ele não ia ficar apaixonado depois? Não, gente, é só para as pessoas entenderem. Era uma figura de linguagem para as pessoas entenderem a luta. É como o seguinte: o que esse homem fez foi loucura. Ninguém fez o que esse homem fez. Ele abraçou pessoas que as pessoas não aceitariam. Poço de Jacó, Jesus, samaritana. O que ele passa no meio daquela situação ali não era simples. Ele não podia ter contato, não podia conversar com aquela mulher, e ele conversou. Ele, por ela ser samaritana. Segundo, por ela ser mulher. Terceiro, por ela estar em adultério. E é para ela que Jesus fala assim: se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede.
Você está apaixonado por Jesus, meu irmão? Porque quando nós falamos do Marte Jesus morreu pelo Senhor. Eu não nego o Senhor, mas nunca na minha vida eu não nego o seu nome. O segundo desafio dos últimos dias é o desafio de ser perseverante. Vamos aprender com Paulo aqui um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 11. Presta atenção na fala de Paulo, a partir do versículo 23. Lembre-se que o povo de Corinto foi uma das sociedades, uma das igrejas mais difíceis, talvez a mais difícil que Paulo teve. Complicado. Problema na Santa Ceia, o povo ia, comia até vomitar, bebia até ficar bêbado, era uma loucura. O povo de Corinto era complicado. Paulo uma vez chega a dizer para eles: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas, se ainda vos amo, serei menos amado. Eu sei que vocês não gostam de mim, mas mesmo assim eu amo vocês. A igreja de Corinto foi muito complicada. Mas olha só o que Paulo está trazendo para eles sobre perseverança. Ele diz: são servos de Cristo? Eu ainda mais. Me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente em perigo de morte várias vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigos entre meus próprios compatriotas, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. E ele continua: trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Ora, quem se enfraquece, que eu semelhantemente não me sinta enfraquecido? Quem se escandaliza, que eu de igual forma não fique indignado? Se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que revelam minha própria fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou falseando a verdade. Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos damascenos com firme propósito de me prender. Todavia, através de uma janela, desceram muralha abaixo dentro do cesto, e assim fui livrado das mãos dele. Paulo está falando para eles. É um momento que o povo está competindo. Quem passou isso, quem passou aquilo, Paulo, gente, vocês não passaram nada do que eu passei. Eu fiz o checklist completo, praticamente completo do sofrimento. Apedrejamento. Me bateram com vara. Me chicotearam. Passei por várias situações. Por naufrágio. Perigo no mar. Passei por tudo que vocês imaginam. Perseguido, tive que sair escondido, fugindo. Parecia que eu era um espião fugindo. Saindo, eu sei tudo que vocês imaginam, menos internos. Passei por tudo isso. E ele fala o seguinte: se portanto devo me orgulhar, então que seja nas atitudes que me revelam minha própria fraqueza. Paulo deixa muito claro essa palavra no orgulho. Paulo veio com esse
preciso me orgulhar de que eu sou pequeno, mesmo tendo realizado tudo isso. Eu continuo sendo pequeno, mesmo passando por tudo isso. E o que Paulo está ensinando para eles é uma coisa muito importante no Evangelho desses últimos dias. O desafio missionário dos últimos dias. Se chama a palavra perseverança. Paulo foi apedrejado, talvez ele poderia virar e dizer o seguinte: chega, não vou mais. Ou vou fazer uma coisa mais leve que não tenha tipo de perseguição. Ou continua. Paulo é chicoteado, ele poderia dizer: não faço mais. Ele continua. Paulo era duro de derrubar, gente. E quanto mais ele apanhava, mais forte ele ficava. E você vai entender lá na frente depois, quando Paulo fala que a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza dele. Paulo entendeu essa dinâmica. Isso faz Paulo perseverante. E hoje é um dos desafios que nós temos nesses últimos dias, para os últimos dias, se chama perseverança. Não desistir, não parar, continuar, encontrar meios para aquilo acontecer. Hoje nós estamos parando no meio do caminho, irmãos. Muita gente está parando no meio do caminho. Quantos jovens já receberam palavras proféticas de que Deus iria usar para fazer isso, aquilo outro. No meu tempo, eu estou com 49 anos, no meu tempo, quando a gente recebia isso, uma palavra de Deus, a gente glorificava o Senhor, pulava de alegria e falava: o Senhor me chamou para a obra dele. Hoje o indivíduo está falando o seguinte: Deus me livre disso. Na primeira luta, para, desiste. Queridos, nós fomos chamados para sermos perseverantes. A nossa morada, ela não é aqui na terra, ela é no céu. E nós estamos vivendo como se querendo construir moradas na terra. Vai tudo ficar por Cristo. Se você crer, vai levantar e vai ficar lá. Aleluia. Tenha o que você precisar de ter, mas não perca o seu foco principal, que é glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Perseverança, isso que é o princípio do Evangelho. Não é algo novo para nós, isso é mais antigo que a gente imagina. Princípio de perseverança é o princípio de não desistir jamais. O desafio, ele precisa ser de perseverança, ele precisa ser de paixão pelos perdidos, mas ele precisa ser de perseverança. É tão interessante essa palavra perseverança. Eu vou contar eu acho uma história que eu contei uma vez, que aqui me marcou muito. Meu filho, eu tenho 2 meninos, um de 15 anos e um de 4 anos. O mais velho é o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique, quando ele tinha 5 anos de idade, nós morávamos na cidade de Assis, estado de São Paulo. Meu pai um dia deu para ele um brinquedo, um castelo do Batman. Junto com esse castelo do Batman, vinham 2 bonequinhos, o Batman e o Robin. 2 super-heróis. Um dia de uma das minhas viagens, o Pedro pediu para mim: pai, traz para mim o Coringa, que é o adversário do Batman. E eu comprei esse bonequinho e trouxe para ele. Um dia eu estou chegando em casa, eu, psicólogo, minha esposa, psicopedagoga, chego em casa, bato na porta, ela abre, eu vou entrando, a gente morava no apartamento. Pedro estava sentado na sala, e estava ali no castelo do Batman, e ele com os 2 bonecos, do Batman e do Coringa, do bem e do mal. E ele fazendo as vozes dos bonecos. O Batman falava: Coringa, você é meu amigo? O Coringa falava: eu sou seu amigo. O Coringa falava: Batman, você é meu amigo? E o Batman falava: a única frase que ele sabia fazer era essa, repetindo toda hora.
E a Jaqueline parava, minha esposa, e ela me falou assim: Jair, dá uma olhada ali. Eu olhei. E ela me falou assim: nós estamos com um problema sério. Eu, mas que problema nós temos aí? O Pedro não está tendo noção do bem e do mal. Porque o Batman para a criança é a representação do bem, o Coringa é a representação do mal, e o bem não pode ser amigo do mal. E o Pedro lá. Você é amigo, sou seu amigo, você é amigo, sou seu amigo. Ele só falava isso. Já que ele aí faz uma música. Pedagoga, a criança fala de brincar, é assim que se trabalha. Se uma criança ela passou por um tipo de abuso, você descobre na brincadeira que ela ensina para você. Ela vai te falar brincando que ela passou por isso, que é o lúdico que a gente chama. Quem é professora, quem trabalha, sabe muito bem que a criança ela fala do lúdico. E a Jaqueline falou: faz alguma coisa. Aí eu falei: o que eu vou fazer, Jaqueline? Se vira, você é um psicólogo na casa. E eu fiquei quieto, eu não sabia o que fazer. E a Jaqueline não aguentou e virou assim: Pedro, para! E o Pedro parou, olhou para ela assustada, e ela virou para o Pedro e falou assim: você está vendo? Pedro, o Batman não pode ser amigo do Coringa, porque o Batman do bem é Coringa do mal, o bem não pode ser amigo do mal. E Pedro olhou para mim, para ela, e falou exatamente do jeito que eu vou falar para vocês agora, exatamente. Parecia sermão presbiteriano. Pedro olha para a gente e fala o seguinte: em primeiro lugar, a brincadeira é minha. Em segundo lugar, o Coringa aceitou Jesus. E ali para mim foi um negócio. Eu olhei, eu virei então para ficar conversando com o Jaqueline. E toda a igreja que a gente ia, a gente se costumava sentar naquele canto ali, mais ou menos. E o Pedro sempre sentado no chão, enquanto eu já queria do lado, eu vinha pregar, e o Pedro no chão, brincando. Para mim nunca prestou atenção nas pregações que você falava que Deus acredita no improvável, Deus acredita no inacreditável, Deus não desiste de pessoas, Deus isso, Deus aquilo. E eu nunca imaginava que, mesmo brincando, o Pedro estava ouvindo tudo que eu estava falando. Esse conceito se construiu na cabeça dele. Se você pergunta hoje para o Pedro, aos 15 anos de idade, na escola ouvindo um monte de coisa. A primeira coisa que o Pedro fez, aprendeu quando criança. Ele recebia o dinheiro que ele guardava e saía entregando para mendigo. Se o indivíduo passava a perna dele ou não, você sabia que o Pedro entregava. Se ele via uma pessoa com fome de comida, ele ia comprar. O Pedro, com 8 anos, comprava sanduíche, deixava de comer sanduíche para dar o sanduíche dele. E eu olhava e falei: esse indivíduo é malandro, Pedro. Ai, Jesus acredita nele. Não é possível. Se você pergunta para Pedro hoje aos 15 anos, o que ele quer ser? Ele fala: eu quero ser missionário. Perseverança. Você planta isso no coração dos teus filhos. Isso vai ser uma história. Com 5 anos de idade, veio até antes. Com 15 anos, ele não esqueceu desses princípios. E em último lugar, desafio missionário dos últimos dias é o desafio de pregar e confiar na pregação do Evangelho genuíno. Eu quis deixar muito claro isso: pregar e confiar na pregação do Evangelho genuíno. Eu não vou abrir aqui, mas seria Mateus capítulo 5, que fala lá das bem-aventuranças. Queridos, pregar hoje, nós estamos vivendo uma sociedade, e até pós-pandêmica, muita gente está querendo ficar em casa. Começou a encontrar um monte de pregador, de tudo quanto é jeito, falando cada trem terrível. Ouvi fulano, ouvi Beltrano. Nós estamos deixando de alimentar na mesa, porque a igreja é a sua mesa. Sabe? Quando eu era menino, tinha mania de não comer com os meus pais. Eu ia para a cama, levava comida para a cama, ficava sentado na cama comendo. Quando eu caso com a minha esposa, com a Jaqueline, ela veio e falou o seguinte: olha aqui,
Cama não é lugar de você ficar comendo, não. É na mesa, lugar de família. Começou a era dos celulares. Aqui não é hora de ficar com o celular ligado, não. Aqui é lugar de comer, lugar de família. É na mesa. Ela começou a falar isso não só para mim, mas ela ensina lá em casa. Ai daquele que quiser ir para o quarto para comer. É na mesa. Todo mundo junto. Orar, comer, conversar, falar, perguntar como é que foi o dia. A igreja é essa mesa. É onde nós nos reunimos como irmãos aqui e nos alimentamos juntos da palavra de Deus. Sabe quem come na cama? É quem está enfermo, gente. A minha mãe está com Alzheimer. Minha mãe não anda mais. Não tem jeito, ela senta na mesa. Ela tem que comer na cama, tem que ser dado comida para ela na cama. E tem muita gente sã, vivendo como se fosse doente, querendo receber comida na cama. Queridos, e você que me ouve aí, você está ao vivo, você que não está doente, você que não está com problema, você que está me ouvindo aqui, que não está com situações físicas, que tem condição de sair de sua casa e vir para a igreja, volta para a igreja, porque nós precisamos sentar na mesa junto. Jesus ensinou, priorizou, vamos comer todo mundo na mesa. Aleluia. Nós precisamos voltar a isso. E nessa história, nós estamos fuçando e trouxendo as coisas, pegando pregação de fulano, Beltrano. Não, eu não estou desigrejado aqui, o fulano, né? E aí que está o negócio, que está vindo cada pregação, gente, cada coisa que eu estou ouvindo desses últimos 2 anos para cá, que está de assustar, está de arrepiar cabelo. Está de arrepiar cabelo, cada situação que dá até medo. Por isso que eu estou falando que a gente desafio de pregar e confiar na pregação do Evangelho genuíno. O Evangelho genuíno você não precisa enfeitar ele. O Evangelho genuíno você não precisa inventar. O Evangelho genuíno você não precisa florear ele. O Evangelho genuíno ele é autossuficiente, ele é autopoderoso. O Evangelho genuíno é a medida correta que você precisa. Que é prescrito para você vai te fazer mal. Se você não tomar, você vai continuar mal. É a mesma coisa da Bíblia, a palavra de Deus. Ou se você tem comida na mesa e você comer feito um doido, se chama glutonaria, você vai passar mal. Se você não ficar comendo, a não ser que não seja por jejum, meu irmão, se você não ficar comendo, você também vai ficar mal, vai ficar doente. Você tem que comer a medida certa para você. O Evangelho genuíno é o que? É o Evangelho certo, é o Evangelho suficiente. Você não precisa de ter um tio a mais, você não precisa de uma vírgula a mais, você não precisa de um acréscimo a mais nele, mas você também não tem que sair anulando ele, desistindo dele, abandonando ele, não ouvindo ele. Você precisa do suficiente para a tua vida. Mateus 5, exatamente isso. Porque ele é o que Jesus ensinou. Jesus veio com o gente, deixa eu explicar para vocês. O pessoal vai para o Monte das Bem-aventuranças. Eu estive lá 3 semanas. Foi minha primeira viagem com meu filho para fora do país. Foi o Pedro, de 15 anos. Nós fomos para o Monte das Bem-aventuranças. Chegamos lá, sentei naquelas pedras, olhei. Falei assim, gente, quantas pessoas sentaram aqui e ouviram a pregação de Jesus? Eu estava imaginando eu comecei a chorar. E comecei a ver a memória das bem-aventuranças. Ele sempre falou assim, olha, o que eu vim fazer é isso daqui.
Bem-aventurados são vocês quando fizerem isso, porque de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurado é isso, porque de vocês é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês são quando vos perseguirem, porque de vocês é o reino dos céus. Irmãos, o crente, ele tem vergonha do sofrimento, quando por trás desse sofrimento é pecado. Mas o crente tem orgulho do sofrimento, quando o que está por trás desse sofrimento é a injustiça. Entenda uma coisa: glorifique a Deus quando você é injustiçado. Exalte o Senhor quando você é injustiçado, porque de você é o reino dos céus. Porque fizeram isso com os profetas, fizeram isso com os demais, fizeram isso com os mártires. Você está no caminho certo quando é com injustiça. Mas hoje, quando nós somos injustiçados, fica revoltado. Quando estamos em pecado, nós nos envergonhamos. Glorifica o Senhor. Desafio de pregar o Evangelho de novo. E aí eu entendo o Pedro. Ele fala que gostaria que minha pregação voltasse 2 mil anos atrás. Para encerrar, eu quero que você guardasse a história dessa mulher aqui. Eu gostaria já que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Depois de contar a história dela, eu vou orar com você. Doutora Helen Roosevelt, uma missionária que morreu aos 91 anos de idade, inglesa. Ela foi missionária na missão WEC International e ela foi missionária no Congo. Doutora Helen foi para lá na década de 60, para vocês terem ideia. Ela era médica com doutorado na Universidade de Cambridge, das maiores que existem, inclusive que o príncipe Charles estudou. Altamente qualificada. Formada em enfermagem solteira. Médica formada em enfermagem solteira. Ela chegou ao Congo numa situação onde havia uma guerra civil no país. Situação terrível. Foi para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Ela entra em contato com o pastor dela na Inglaterra, vendo as pessoas mutiladas por causa de várias coisas que estavam acontecendo, terrível. O pastor levanta recursos financeiros e envia para ela. E então, no meio de tudo isso, ela funda uma escola de enfermeiras e forma 100 missionárias camponesas, para vocês terem. E ela, no meio disso tudo, começou a treinar para médicos e enfermeiros. Levou para o hospital com 100 negros para cuidar das pessoas. Só que no meio de toda a situação, um país perigoso, no interior que ela estava no mundo, um grupo de rebeldes um dia sequestraram ela e levaram ela para o cativeiro. E no período que ela ficou no cativeiro, ela começa a escrever um diário. O que ela tinha no cativeiro era uma caneta e um caderno. Ela fez aquilo no seu diário. E eu quero que você ouça alguns relatos do caderno dela. Em um determinado momento, ela escreve o seguinte: eles me puxavam pelos pés e batiam na minha cabeça, chutavam-me na boca e quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram e eu me senti abandonado. Algumas semanas depois, ela escreve no diário dela o seguinte: em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites. Eu fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. E ela continua dizendo isso no diário dela. Logo depois senti uma enorme presença que dizia: Helen, esses não são os seus sofrimentos, são os meus sofrimentos. E ela diz o seguinte: ela diz que o Senhor Deus
Ela diz: o Senhor Deus me encontrou com seus braços abertos e indizível amor, e seu conforto foi total, e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Depois disso, queridos, ela foi libertada do cativeiro, voltou para a Inglaterra, ficou praticamente um ano internada por causa de tudo que aconteceu. E depois de recuperar os dentes quebrados, os ossos quebrados, do trauma psicológico, ela volta para a sede da missão ERC, com a seguinte fala: eu quero voltar para o mundo. E a fala deles é a seguinte: mas você não pode, o que você passou, você não pode voltar para o mundo. Eu quero voltar para o mundo. Mas nós não vamos mandar você, porque a situação do ponto está muito pior do que quando você estava lá. Ela disse: se vocês não me enviarem, eu vou dar um jeito, eu vou do mundo, porque a missão que Deus tem para mim é para eles. Ela escreve uma carta para o pastor dela. Esse pastor levanta de novo uma oferta e envia para a Helen levantar um novo hospital no ponto. Porque ela chega no ponto, o hospital está todo no chão, tudo derrubado, quebrado, estourado tudo, socaram bomba no hospital, destruíram. E ele manda ela para construir tudo de novo. Só que agora, Helen, ela levanta um hospital para 250 leitos, não é mais 100 leitos. E agora ela levanta uma escola também de enfermagem, e ela não para, ela levanta um leprosário. Antes de falecer, a doutora Helen escreveu um artigo meses antes do falecimento dela, que ocorreu há 3 anos atrás. E um parágrafo desse artigo eu quero ler de novo também para vocês. O último artigo da doutora Helen, pouco tempo antes de morrer. Ela diz o seguinte: o problema não é quando queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas também queremos ser os primeiros. Queremos Jesus, mas também queremos ser os melhores. E aí, a última frase de Helen, quando ela escreve no artigo antes de morrer, ela diz o seguinte: não, meus irmãos, nós devemos desejar somente Jesus. Só Jesus. Paixão pelos perdidos, paixão por Jesus, paixão pelo Evangelho de Maria. Isso daqui é missões para os últimos dias. E em nome de Jesus eu profetizo que nesse lugar o Senhor Jesus levantará muitas Helens. O Senhor Jesus levantará mártires, pessoas que vão fazer história nesses países aí, onde a Igreja Assembleia de Deus entrou e está fazendo o seu trabalho. Pessoas que vão fazer a diferença para a glória de Jesus. Eu profetizo nessa noite aqui que haverá uma juventude assembleiana que fará diferença no meio dessa cidade e a partir dessa cidade para alcançar o mundo. Eu profetizo que haverá uma juventude que não será secularizada, que não perderá os seus princípios, mas que vai abraçar o Evangelho genuíno para a glória do Senhor. Eu profetizo pais aqui que irão entregar os seus filhos para a obra do Senhor em vez de impedi-los. Eu profetizo jovens sendo formados na faculdade, não para os seus próprios interesses, mas para que a sua profissão seja usada para a glória do Senhor Jesus. É esse desafio de pessoas levantarem as mãos e dizerem: eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta a sua mão, jovem.
você começa a orar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que estava com a tua fé fria e esfriada, a sua fé que estava quase caindo, a você que estava com o teu chamado enterrado, em nome de Jesus, levanta nessa noite. Que o Senhor volte a falar contigo naquilo que já tinha te chamado lá atrás. Que você volte a ser usado para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Você que estava no meio de uma teia de pecados, que seja arrebentada essa teia nessa noite. Há uma grande obra esperando para você. E o Deus que deu condição para essa igreja entrar em vários lugares do mundo, em todos os continentes, é o mesmo Deus que vai continuar dando recurso. Em nome de Jesus, que toda mentira que passa na mente de pessoas que ficam regulando os dízimos e querendo controlar os dízimos, que hoje haja um coração de liberalidade na presença de Deus. Que haja um entendimento que pessoas são mais importantes que coisas. Deus toma cada vida aqui na sua mão, Senhor. Ministra sobre cada vida aqui nessa noite. Enche cada vaso do teu azeite, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós sabemos, meu Pai, que o melhor azeite é da azeitona. É da azeitona mais espremida. E meu Deus, se tem alguém sendo espremido, apertado, passando por sofrimentos, que saia o melhor azeite dessa pessoa. Nós dos últimos dias é voltar a 2000 anos atrás. Ministra no meio do teu povo aqui. Vem Espírito Santo de Deus, toma cada vida nas suas mãos. Vem Espírito Santo de Deus, renova as forças dos teus filhos. Vem Espírito Santo de Deus, enche cada um do teu poder. Espírito Santo de Deus, vem como foi nos tempos antigos, vem como foi no dia de Pentecoste, que foi do lado da prisão. Deus, que quanto mais luta, mais poder seja derramado, que quanto houver mais provação, haja mais espiritualidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus.